Bom dia. Nessa manhã eu quero voltar num assunto que eu falei quando ainda eu não estava gravando os vídeos no Instagram e nem no Facebook. Então pode ser que muitas pessoas não tiveram acesso a essa palavra e o Senhor ministrou algo lindo no meu coração a respeito dela. E fala assim, Mateus 17, versículo 20, e lhes respondeu, Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Às vezes nós pensamos que quando Jesus fala isso sobre ter fé como um grão de um grão de mostarda, a gente interpreta dessa maneira, uma fé pequenina como um grão de mostarda, mas na verdade não é isso que diz a palavra diz ter fé como um grão de mostarda. Como quer dizer igual, quer dizer da mesma maneira, se tivermos fé igual a de um grão de mostarda. Eu já vou explicar o que é a fé de um grão de mostarda, mas quero só salientar em que situação diz isso. Jesus diz isso um pouco antes para os seus discípulos, quando trouxeram para os discípulos uma pessoa possessa de demônios, mas eles não conseguiram expelir esses demônios. E aí Jesus lhes respondeu que era por causa da pequenez da fé deles que eles não poderiam fazer aquilo, mas que se a fé fosse como a de um grão de mostarda, tudo que eles pedissem lhe seria feito, nada seria impossível. E aí agora eu venho te explicar o que é a fé de um grão de mostarda. Em Marcos capítulo 4, que diz assim, ó, 4:30, do 30 ao 32, ele fala assim, ó, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E como é um grão de mostarda? Ele é a menor de todas as sementes, a menor de todas as hortaliças. Mas quando plantada, ela nasce e ela se torna a maior de todas as hortaliças, a maior de todas, a ponto das aves do céu se aninharem debaixo dela. Então essa é a fé do grão de mostarda, é uma grande fé, que do menor se torna o maior da sua categoria. De todas as hortaliças, uma semente tão pequenininha faz tantas coisas. Então não quer dizer que a fé de um grão de mostarda é pequena, pelo contrário, a fé de um grão de mostarda ela é muito grande, porque ela com tão pouco, ela faz tanto. E se você ler lá em Lucas, lembra que Jesus falou isso para os discípulos quando eles não puderam expelir os demônios? Olha só, em Lucas 10 fala assim, quando Jesus mandou que os discípulos fossem, não apenas os 12, mas quando deu a missão a 70, para que fosse anunciar o evangelho, ele falou assim, Lucas 10:9, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhe a vós outros que está próximo o reino de Deus. Lá no 17, e eles regressaram e possuídos de alegria dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Então esses missionários, eles voltaram para Jesus dizendo, nós conseguimos, nós alcançamos a fé como grão de mostarda, nós alcançamos a fé que os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Então outrora eles não conseguiram, mas eles conquistaram essa fé como grão de mostarda. E eu quero convidar você a ter essa fé como grão de mostarda por um motivo, pelo que está escrito lá em 2 Crônicas, no versículo 2 Crônicas 7, que diz assim, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Eu quero te convidar para ter a fé como
grão de mostarda, que às vezes de pequena porção de pessoas que realmente desejam interceder por essa nação, que juntos nós possamos orar pela nossa nação e para que Deus venha e sare a nossa terra, para que Deus venha e perdoe os pecados do nosso povo, para que nós possamos sair de toda essa situação. Então eu quero te convidar para intercedermos pelo Brasil, que ainda que sejamos poucos, ainda que sejam poucos aqueles que se humilhem, que orem, que se arrependam, que busquem e convertam do coração, o Senhor pode fazer grandes coisas. É uma voz geral, a gente vê todos os pastores falando isso, todos os pastores falando de arrependimento, de levantar um altar de adoração, de orar, de buscar o Senhor, de se converter, de clamar pelo país, né? A gente tem visto falar de um jejum para a nação inteira. Então, queridos, como um pequeno grão de mostarda, ainda que sejam poucos a clamar, Senhor, que o resultado venha atingir todo o Brasil, venha sarar toda a terra, que o resultado seja grandioso. Ore, meu amado, clame pelo Senhor, clame pelas misericórdias de Deus sobre essa nação, para que Ele venha e a sare. Em nome de Jesus, um abraço e um bom dia.